Olá, mulheres comprometidas, que a paz esteja com todas vocês. E hoje nós vamos estudar mais um capítulo desse livro, que o tema de hoje é Aceitando Sua Missão, e nós estamos no dia 29 já desse livro, que tem como intuito de nos ensinar a gente entender qual é a nossa missão nessa terra, qual é o nosso propósito, né? De que o autor Rick Warren quis passar para nós sobre esse livro tão maravilhoso que é Uma Vida com Propósito. E, e nesse começo desse capítulo vai dizer que foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Efésios 2:10. Eu te glorifiquei na terra ao cumprir até o último detalhe tudo o que me mandastes fazer. João 17:4. Então nós fomos escolhidos para cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Você foi posto aqui nesse mundo para dar uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, para você comer, respirar, ocupar um espaço. Não, não, não. Deus ele te criou para que a sua vida fizesse a diferença. Apesar de muitos livros de sucesso que oferecem conselhos sobre como extrair o máximo da vida, não foi para isso que Deus te fez. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo, não apenas para usufruir. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, denominado ministério ou serviço. E a Bíblia nos fornece muitos detalhes. E um deles é que você foi criado para servir a Deus. A Bíblia ela diz que Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. E essas boas obras são um serviço. Sempre que você serve alguém de alguma forma, está na verdade servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos. E nos dois próximos capítulos, você verá que como Deus cuidadosamente o formou para esse propósito. Ele o criou para que você cumprisse o seu propósito. E o que Deus disse a Jeremias vale para você também. Antes de formar no útero de sua mãe, Ele te escolheu. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Você foi posto neste mundo para uma missão especial. E você foi salvo para servir a Deus. Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecemos, mas porque esse era o seu plano. Deus, Ele o redimiu você, para que você pudesse realizar a obra santa de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus há um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Comprar nossa salvação custou a Jesus a própria vida. E a Bíblia nos faz recordar que Deus ele pagou um alto preço por você. Portanto, use o seu corpo para honrar a Deus. Não servimos a Deus movidos por culpa, não, medo ou mesmo até obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Devemos-lhe a vida, por tudo que Ele já nos fez, pela salvação, pelo nosso passado que foi perdoado. O nosso presente ele ganhou sentido e o nosso futuro está garantido. À luz dessas incríveis vantagens, e Paulo ele conclui: por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço.
E o apóstolo João, ele nos ensina que nossos préstimos amorosos a outras pessoas demonstram que somos verdadeiramente salvos. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Se não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, eu devo me questionar se realmente Cristo está em minha vida. O coração deseja servir. E um outro termo relativo a servir a Deus e mal compreendido pela maioria das pessoas é o ministério. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, logo ela pensa em pastores, padres, outros clérigos, mas Deus diz que cada membro de sua família já é um ministro. Na Bíblia, as palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, então é um ministro, e quando está servindo, está ministrando. E se eu não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar o meu próximo, de me preocupar somente com as minhas necessidades, eu devo sim me questionar se realmente Cristo está em minha vida. Por isso eu estou nesse mundo aqui para servir, servir a Deus e servir ao meu próximo. É um propósito que eu estou fazendo aqui nessa terra. Temos como um exemplo, quando a sogra de Pedro ela foi curada por Jesus, imediatamente ela se levantou e começou a servi-lo, usando o seu novo dom da saúde. É exatamente isso que devemos fazer. Somos curados para ajudar outros. Nós somos abençoados para ser uma bênção. Nós somos salvos para servir, mas não para ficar sentados esperando pelo céu. Não. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente assim, após aceitarmos sua graça? Porque nos deixa em um mundo decadente. Ele nos deixa aqui para que cumpramos os propósitos dele. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que ele traçou para você. Deus tem para ti um ministério na igreja e uma missão no mundo. E você é chamado para servir a Deus. Enquanto você cresce, você deve pensar que ser chamado por Deus é algo somente missionários, pastores, freiras e outros trabalhadores, ou obreiros de tempo integral experimentam, mas a Bíblia diz que todo cristão, ele é chamado para servir. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir, e ambos são os mesmos chamados. Independente de seu emprego ou carreira, você é chamado para ser um cristão que sirva em tempo integral. Um cristão não servo é uma contradição. E a Bíblia nos diz: Deus, ele nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o plano e por causa da sua graça. Pedro, ele acrescenta: vocês foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus que os chamou. Sempre que você faz o uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. Agora vou te fazer uma pergunta para você refletir. Quanto de seu tempo vem sendo utilizado para você servir a Deus? Por isso, sirvam a Deus de todo o seu coração. E uma razão pela qual você precisa estar vinculada a uma igreja é o cumprimento do chamado divino
para servir outros fiéis de maneira prática. E a Bíblia fala: todos vocês reunidos são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. E não existe serviço pequeno para Deus. Todos nós somos importantes, de igual modo. Não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e outros são desempenhados nos bastidores, mas todos são importantes. Ministérios pequenos ou velados podem fazer grande diferença. Mas todo ministério é importante, pois todos nós dependemos uns dos outros para atuar. E hoje nós podemos ver que milhares de igrejas locais hoje estão morrendo por falta e por causa de muitos cristãos que não têm vontade de servir. Eles se importam como meros espectadores e aí o corpo sofre. E a ordem de Deus é servir. Jesus, ele nos ensinou que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. A maturidade é para o ministério. Crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A antiga comparação entre o mar da Galileia e o mar morto ainda é verdadeira. O mar da Galileia é cheio de vida porque recebe água e também deságua. No mar morto nada sobrevive, pois ao contrário do primeiro, não deságua. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em ser servidos que em servir. E dizemos: estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades e me abençoe, em vez de estou procurando um lugar onde eu possa servir e ser uma bênção. Esperamos sempre que os outros nos sirvam, não o contrário. Mas à medida que amadurecemos em Cristo, o foco de nossa vida é mudado progressivamente para o serviço ao próximo. E como será que a gente tem se preparado para a eternidade? Como estamos nos preparando? Terminando a nossa vida aqui, nós vamos comparecer diante do nosso Deus e Ele vai nos avaliar como a gente serviu os demais com a nossa vida. Cada um de nós vamos prestar contas pessoalmente a Deus. Pense nas implicações disso. Um dia Deus vai comparar o tempo e a energia que gastamos com nós mesmos em relação ao que nós utilizamos para servir aos outros. E aí muitos de nós inventamos desculpas e o egoísmo ele soa com palavras vazias. Eu estava muito ocupado, eu tinha objetivos próprios, estava preocupado com o meu trabalho, queria me divertir e em preparar a minha aposentadoria. Assim, todas as desculpas. E o nosso Deus, ele vai responder: sinto muito, resposta errada. Eu o criei, salvei e eu te chamei. Servir não é uma opção. O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servir a Ele? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Efésios 2:10. E que a paz esteja com todas vocês. Amém.